Existe uma força que molda a realidade da sua vida muito mais do que você imagina. E essa força é aquilo em que você verdadeiramente acredita. Não aquilo que você diz acreditar. Não as crenças que você recita, mas aquilo em que você acredita de verdade, no fundo, com todo o seu ser. Porque é a partir dessas crenças profundas que você percebe o mundo, toma as suas decisões, age ou deixa de agir, persiste ou desiste. E como a sua percepção, as suas decisões e as suas ações moldam a sua realidade, aquilo em que você acredita acaba, através delas, moldando a realidade que você vive. A fé, nesse sentido profundo, realmente cria a realidade, não por mágica, mas através de tudo aquilo que ela coloca em movimento dentro de você. A maioria das pessoas nunca examina o poder das próprias crenças. Elas carregam, muitas vezes sem perceber, crenças limitantes profundas, de que não são capazes, de que não merecem, de que as coisas nunca dão certo para elas, de que o mundo é hostil e a prosperidade é para os outros. E essas crenças, operando silenciosamente, moldam a realidade delas, porque a partir delas, elas percebem tudo através de um filtro negativo, agem com hesitação, desistem cedo e assim colhem exatamente aquilo que acreditavam. Napoleon Hill dedicou décadas a estudar o poder da fé e da crença sobre a realidade humana, e ele documentou que aquilo em que uma pessoa acredita profundamente é uma das forças mais determinantes de tudo o que ela vive e realiza. Hoje você vai entender como a fé cria realidade, e porque isso não é mágica, mas o funcionamento real de como as crenças moldam a percepção, as decisões e as ações que constroem a sua vida. Vai entender como identificar as crenças que estão moldando a sua realidade e como transformá-las. E vai entender por que a Bíblia, com uma sabedoria que atravessa milênios, dava tanto poder à fé, ensinando que ao que crê, tudo é possível, e que conforme a nossa fé nos acontece, não como magia, mas como uma verdade profunda sobre o poder da crença. Antes de continuar, escreva nos comentários: a minha fé cria a minha realidade. Não como uma frase decorativa, como a declaração de quem decidiu assumir o poder das próprias crenças para moldar a própria vida. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa transformação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo para o que vem a seguir. Napoleon Hill dedicou uma parte central da sua obra ao poder da fé e da crença. Ele observou, estudando centenas de pessoas de grande realização, que quase todas compartilhavam uma característica. Acreditavam profundamente em algo, em si mesmas, no seu propósito, na possibilidade de realizar o que buscavam. E ele observou o oposto nas pessoas que permaneciam presas à mediocridade. Elas quase sempre carregavam crenças limitantes profundas, que operavam silenciosamente, moldando as suas vidas para pior. A diferença entre uns e outros não estava apenas nas circunstâncias, mas naquilo em que acreditavam. Mas Napoleon Hill era cuidadoso ao explicar como a fé criava a realidade, porque ele não defendia uma visão mágica ou ingênua. Ele não dizia que bastava acreditar e as coisas apareceriam do nada. Ele explicava o mecanismo real. A fé molda a realidade, porque molda a pessoa que a carrega. Quem acredita que é capaz, age com mais coragem, persiste mais, tenta mais e, por isso, realiza mais. Quem acredita que não é capaz, hesita, recua, desiste e, por isso, realiza menos. A crença não muda a realidade diretamente por mágica. Ela muda a pessoa, e a pessoa muda a realidade através das suas ações. É assim que a fé cria a realidade, não pulando por cima da ação, mas através dela. Marcos, capítulo 9, versículo 23, expressa esse poder da fé. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Não porque crer seja uma varinha mágica, mas porque a crença abre a pessoa para possibilidades que a descrença fecha. Quem crê que algo é possível tenta,
se esforça, persiste, e assim frequentemente realiza o que a descrença jamais permitiria nem tentar. A fé abre o campo das possibilidades ao dispor a pessoa a agir em direção a elas, enquanto a descrença fecha esse campo ao paralisar a pessoa antes mesmo da tentativa. Vamos entender agora com profundidade real como a fé cria a realidade e como usar esse poder de forma consciente. Vamos examinar os elementos desse processo um a um. O primeiro elemento é como a crença molda a percepção. Napoleon Hill observou que aquilo em que acreditamos funciona como um filtro através do qual percebemos tudo. Quem acredita que o mundo está cheio de oportunidades, percebe as oportunidades que estão ao seu redor. Quem acredita que não há oportunidades para alguém como ele, passa direto por essas mesmas oportunidades, sem enxergá-las, porque a sua crença filtra a percepção, destacando o que a confirma e ocultando o que a contradiz. A realidade percebida, portanto, é moldada pela crença, muito antes de qualquer ação. E como agimos com base naquilo que percebemos, a crença que molda a percepção acaba moldando também as ações, e através delas, a realidade. A pessoa que percebe oportunidades age sobre elas. A pessoa que não as percebe não age, porque nem sabe que elas existem. Assim, duas pessoas na mesma situação real, com crenças diferentes, percebem realidades diferentes, agem de formas diferentes e acabam vivendo realidades diferentes, tudo a partir da diferença nas suas crenças. Napoleon Hill documentou que essa era uma das formas mais concretas pelas quais a fé criava a realidade, moldando primeiro a percepção e, através dela, as ações e os resultados. Ele explicava que a mente humana é bombardeada por muito mais informação do que consegue processar conscientemente, e por isso precisa filtrar, selecionando o que considera relevante. E as crenças são um dos principais critérios desse filtro. A mente destaca aquilo que confirma as crenças e deixa passar despercebido aquilo que as contradiz. Por isso, quem acredita numa coisa tende a ver por toda parte evidências dela, enquanto ignora as evidências do contrário. Não porque as evidências do contrário não existam, mas porque o filtro da crença as torna invisíveis. Isso tem uma consequência profunda. Significa que as nossas crenças tendem a se autoconfirmar, não apenas através das ações, mas já no nível da percepção. Quem acredita que o mundo é hostil, percebe as hostilidades e ignora as gentilezas, e assim vive num mundo que lhe parece hostil, confirmando a crença. Quem acredita que o mundo é cheio de boas oportunidades, percebe as oportunidades e vive num mundo que lhe parece generoso, confirmando essa crença. As duas pessoas podem estar no mesmo ambiente, mas percebem mundos diferentes, porque as suas crenças filtram a mesma realidade de formas opostas. Napoleon Hill considerava essa compreensão libertadora, porque revelava que muito daquilo que consideramos a realidade objetiva é, na verdade, a realidade filtrada pelas nossas crenças. E se o filtro pode ser mudado, mudando as crenças, então a própria realidade percebida pode ser transformada. A pessoa que muda a crença de que o mundo é hostil para a crença de que há muito bem no mundo passa, literalmente, a perceber um mundo diferente, porque o seu filtro passa a destacar aquilo que antes ignorava. Mudar as crenças, portanto, muda a realidade percebida, que é a única realidade que efetivamente experimentamos. Diga agora em voz alta: eu acredito, e assim eu enxergo as possibilidades. Mais uma vez, a minha fé molda o que eu percebo. De novo, eu escolho crer no bem, e assim eu o enxergo e ajo sobre ele. O segundo elemento é como a crença molda as ações. Napoleon Hill observou que aquilo em que acreditamos determina, em grande parte, se agimos ou não, quanto nos esforçamos, quanto persistimos. Quem acredita que vai conseguir age com energia e persistência, porque a crença sustenta o esforço mesmo diante das dificuldades. Quem acredita que vai fracassar, age com hesitação, ou nem age, porque a descrença mina o esforço antes mesmo que ele comece. A crença, portanto, é o combustível ou o freio da ação.
E como é a ação que constrói os resultados, a crença que molda a ação acaba moldando os resultados. A pessoa que acredita e por isso age com persistência, colhe os frutos dessa persistência. A pessoa que descrê e por isso não persiste, não colhe esses frutos. A diferença nos resultados vem em grande parte da diferença na ação, que por sua vez vem da diferença na crença. Napoleon Hill documentou que a fé criava a realidade sobretudo por esse caminho, sustentando a ação persistente que constrói os resultados, enquanto a descrença sabotava essa ação na raiz. Ele observava que a crença operava de forma especialmente decisiva nos momentos de dificuldade, que são justamente os momentos que separam quem realiza de quem desiste. Quando as coisas ficam difíceis, e sempre ficam em algum ponto, a crença é o que determina se a pessoa persiste ou abandona. Quem acredita profundamente que vai conseguir encontra, na crença, a força para atravessar a dificuldade e continuar. Quem duvida, encontra, na dúvida, a justificativa para desistir. E como as maiores realizações frequentemente estão do outro lado das maiores dificuldades, a crença que sustenta a travessia dessas dificuldades é frequentemente o que separa o sucesso do fracasso. Napoleon Hill documentava que muitas pessoas desistiam a poucos passos do sucesso, justamente porque a sua crença não era forte o suficiente para sustentá-las através da dificuldade final. Elas não fracassaram por falta de capacidade, mas por falta de crença que sustentasse a persistência até o fim. E ele observava que, se essas pessoas tivessem acreditado apenas um pouco mais, persistido apenas um pouco além, teriam alcançado aquilo que abandonaram tão perto. A crença, nesse sentido, não era um luxo, mas frequentemente o fator decisivo entre alcançar e abandonar. E ele notava uma dimensão adicional. A crença não apenas sustentava a persistência, mas também influenciava a qualidade da ação. Quem age acreditando, age com uma energia, uma convicção, uma presença que quem age duvidando não tem. E essa diferença na qualidade da ação é percebida pelos outros, influencia os resultados, abre portas. A pessoa que age a partir da crença transmite uma segurança que atrai oportunidades e pessoas, enquanto a que age a partir da dúvida transmite uma hesitação que as afasta. Napoleon Hill documentava que a crença, portanto, moldava não apenas a quantidade da ação, através da persistência, mas também a sua qualidade, através da convicção que transmitia. O terceiro elemento é a profecia que se cumpre. Napoleon Hill observou um fenômeno notável. Muitas crenças se tornam verdadeiras não porque já eram verdadeiras, mas porque a pessoa, acreditando nelas, age de formas que as tornam verdadeiras. Quem acredita que vai ser rejeitado, age de forma retraída, defensiva ou hostil. E essa forma de agir provoca justamente a rejeição que ele temia, confirmando a crença. Quem acredita que é digno de confiança, age de forma confiável, e essa forma de agir gera a confiança que ele esperava. A crença cria a realidade que a confirma, num ciclo que se fecha sobre si mesmo. Esse fenômeno que Napoleon Hill chamava de profecia autorrealizável é uma das formas mais poderosas pelas quais a fé cria a realidade. As nossas crenças sobre nós mesmos e sobre o mundo tendem a se confirmar, porque agimos de formas que as tornam verdadeiras. E isso significa que, ao mudar as crenças, mudamos as profecias que se cumprem e, através delas, a realidade que colhemos. Napoleon Hill documentou que compreender esse ciclo era libertador, porque revelava que muitas das realidades negativas que as pessoas viviam eram, na verdade, profecias autorrealizáveis de crenças limitantes que podiam ser mudadas. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que talvez venha carregando crenças limitantes que estão moldando a sua realidade para pior, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. O quarto elemento precisa ser dito com toda a clareza, porque o título deste vídeo pode ser mal compreendido. Quando dizemos que a fé cria a realidade,
Não estamos dizendo que basta acreditar em algo para que ele apareça magicamente, sem esforço, por pura força do pensamento. Não é isso, e eu não vou te enganar. A fé não cria a realidade pulando por cima da ação, como um passe de mágica. Ela cria a realidade através da ação, moldando a percepção, sustentando o esforço, alimentando a persistência que constrói os resultados. A distinção é fundamental. A visão mágica diz: acredite e receba sem fazer nada. E essa visão é falsa e leva à frustração, porque as pessoas acreditam, não agem e nada acontece. A visão verdadeira diz: acredite, e a sua crença o moverá a agir com coragem e persistência. E é essa ação sustentada pela crença que construirá os resultados. A fé é essencial, mas não porque substitui a ação, e sim porque a potencializa. Napoleon Hill era enfático nisso e sempre unia a fé à ação, ensinando que a fé sem ação era estéril e que era a união das duas que criava a realidade. Aliás, essa é exatamente a sabedoria bíblica sobre a fé. Tiago, capítulo 2, versículo 17, declara: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A fé sem obras é morta. A própria Escritura, que tanto exalta a fé, deixa claro que a fé verdadeira se expressa em obras, em ações. Não é uma fé passiva que espera de braços cruzados, mas uma fé viva que se manifesta na ação. E é essa fé ativa, unida às obras, que cria a realidade, porque une o poder da crença ao poder da ação. E juntos eles constroem aquilo que nem a crença sozinha, nem a ação sem fé conseguiriam. O quinto elemento é a identificação das crenças limitantes. Napoleon Hill observou que a maioria das pessoas não tinha consciência das próprias crenças limitantes, que operavam silenciosamente no nível profundo, moldando a realidade sem serem examinadas. Essas crenças frequentemente se formaram na infância ou em experiências marcantes e continuam operando por hábito, mesmo quando já não correspondem à realidade nem servem à pessoa. E enquanto permanecem inconscientes, não podem ser mudadas, porque não se pode transformar aquilo que não se enxerga. O primeiro passo para transformar as crenças, portanto, é identificá-las, trazê-las à consciência. Isso exige um exame honesto, observar os próprios padrões, as próprias reações, as próprias limitações recorrentes e perguntar que crença está por trás delas. Quando alguém repetidamente evita oportunidades, que crença sobre si mesmo está operando ali? Quando alguém repetidamente sabota os próprios relacionamentos, que crença sobre o amor e sobre si está agindo? Napoleon Hill documentou que esse exame honesto das crenças por trás dos padrões era o primeiro passo essencial para transformá-las. Ele oferecia uma pista valiosa para identificar as crenças limitantes ocultas, prestar atenção às emoções fortes e às reações desproporcionais. Quando algo desperta em nós uma emoção muito mais forte do que a situação parece justificar, frequentemente há uma crença profunda sendo tocada ali. A reação desproporcional é como uma luz que aponta para a crença escondida. Investigar o que está por trás dessas reações fortes é uma das formas de trazer à consciência as crenças que operam no fundo, moldando a realidade sem serem examinadas. Ele também observava que as crenças limitantes frequentemente se disfarçavam de fatos objetivos, o que as tornava difíceis de identificar. A pessoa não diz: "Eu acredito que não sou capaz". Ela diz: "Eu não sou capaz", como se fosse um fato. Não diz: "Eu acredito que o mundo é hostil". Diz: "O mundo é hostil", como se fosse uma constatação. Esse disfarce de fato é o que dá às crenças limitantes o seu poder, porque não se questiona aquilo que se considera um fato. Por isso, uma das chaves para identificá-las é aprender a reconhecer que muitas das nossas supostas constatações sobre nós mesmos e sobre o mundo são, na verdade, crenças disfarçadas de fatos que podem ser questionadas e mudadas. Napoleon Hill documentava que esse reconhecimento era em si mesmo libertador, porque no momento em que uma crença limitante deixa de ser vista como um fato e passa a ser reconhecida como uma crença, ela perde grande parte do seu poder. Um fato não se pode mudar,
Uma crença, sim. E ao reconhecer que aquilo que parecia uma limitação fixa é apenas uma crença que se pode transformar, a pessoa recupera o poder sobre a própria realidade que a crença disfarçada de fato lhe havia roubado. O sexto elemento é a substituição consciente das crenças. Napoleon Hill observou que, uma vez identificada uma crença limitante, era possível substituí-la conscientemente por uma crença fortalecedora, através de um processo de repetição, evidência e ação. A repetição da nova crença, através da afirmação. A busca de evidências que sustentem a nova crença, em vez de apenas as que sustentam a antiga. E, sobretudo, a ação a partir da nova crença, agindo como se ela já fosse verdadeira, o que gera resultados que a confirmam. Esse processo não é instantâneo, porque as crenças antigas têm raízes profundas formadas por anos de repetição. Mas Napoleon Hill documentou que, com persistência, as crenças podiam ser transformadas e que essa transformação era uma das mais poderosas que uma pessoa podia empreender, porque, ao mudar as crenças profundas, mudava-se a percepção, as ações e, através delas, toda a realidade que se construía. Transformar as crenças era, num sentido real, transformar a própria vida na raiz. Antes de passarmos para as práticas, quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder da crença de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que carregava desde sempre uma crença limitante profunda, a de que ela não era capaz, de que não tinha o que era preciso para realizar algo significativo. Essa crença, que ela nem examinava conscientemente, moldava toda a sua vida. Ela não tentava coisas grandes, porque no fundo acreditava que fracassaria. Quando tentava algo, desistia ao primeiro obstáculo, porque a crença de incapacidade minava a sua persistência. E cada não tentativa e cada desistência confirmavam aos seus próprios olhos a crença de que ela não era capaz, num ciclo que se retroalimentava. Napoleon Hill documentou que essa pessoa acreditava que a sua incapacidade era um fato sobre a realidade, quando, na verdade, era uma crença que criava a sua própria realidade. Ela não tentava porque acreditava que não era capaz, e como não tentava, nunca desenvolvia a capacidade nem colhia resultados, o que confirmava a crença. A crença de incapacidade produzia a aparência de incapacidade, que, por sua vez, sustentava a crença. Ela estava presa numa profecia autorrealizável, sem perceber que a origem de tudo era a crença, e não uma incapacidade real. O ponto de virada, segundo o relato registrado, veio quando alguém a ajudou a enxergar essa crença profunda e a questioná-la, a perceber que a sua suposta incapacidade nunca havia sido testada de verdade, porque ela nunca havia tentado com persistência real, sempre desistindo cedo por causa da própria crença, e a considerar a possibilidade de que ela fosse, na verdade, muito mais capaz do que acreditava, e que só precisava agir a partir de uma crença diferente para descobrir isso. Foi difícil, porque a crença antiga era profunda e resistente, mas ela começou a trabalhar na sua transformação, afirmando conscientemente a nova crença na sua capacidade, buscando evidências das suas capacidades que antes ignorava e, sobretudo, agindo como se fosse capaz, persistindo onde antes desistiria. E a cada vez que ela persistia e alcançava algo, por menor que fosse, a nova crença ganhava uma evidência real e a antiga enfraquecia. Aos poucos, a realidade que ela vivia começou a mudar, porque a crença que a moldava estava mudando. E a transformação, segundo Napoleon Hill, foi profunda. À medida que a crença de incapacidade era substituída pela crença na capacidade, a pessoa passou a tentar coisas que antes evitava, a persistir onde antes desistia e a colher resultados que antes considerava impossíveis. E cada resultado confirmava a nova crença, num novo ciclo, agora virtuoso. A pessoa que acreditava ser incapaz descobriu, através da mudança da crença e da ação que ela gerou, uma capacidade que sempre estivera ali, apenas soterrada sob uma crença limitante. A frase que essa pessoa repetia, segundo o registro de Napoleon Hill, era:
Eu passei anos acreditando que não era capaz, e essa crença criava a realidade que a confirmava, porque eu não tentava e não persistia. No dia em que mudei a crença e comecei a agir a partir dela, descobri que a minha suposta incapacidade nunca foi real. Era apenas uma crença que eu tinha o poder de mudar. Napoleon Hill registrou uma reflexão dessa pessoa que ele considerava especialmente valiosa. Ela contou que o mais assustador de tudo, ao olhar para trás, foi perceber quanto tempo havia perdido, quantas oportunidades havia deixado passar, quantas coisas nunca havia tentado. Tudo por causa de uma crença que ela nem sabia que carregava e que nunca havia sido verdadeira. A crença de incapacidade não era um fato sobre ela. Era uma mentira que ela havia acreditado e que, ao ser acreditada, havia moldado anos da sua vida. Isso a levou a uma compreensão que ela considerou uma das mais importantes da sua vida. Que uma crença falsa, quando acreditada, produz efeitos tão reais quanto uma verdade. A sua incapacidade nunca foi real, mas porque ela acreditou nela, os efeitos foram reais. As tentativas não feitas, as desistências, as oportunidades perdidas, tudo real, tudo produzido por uma crença falsa. E se uma crença falsa podia produzir efeitos tão reais e tão negativos, então uma crença verdadeira e fortalecedora poderia produzir efeitos igualmente reais, mas positivos. Napoleon Hill considerava essa a lição mais poderosa dessa história, porque revelava que não estamos à mercê da suposta verdade sobre as nossas limitações, já que muitas dessas supostas verdades são apenas crenças que podemos mudar, e que temos, portanto, um poder muito maior do que imaginamos sobre a nossa própria realidade, através do poder de escolher em que acreditar e de agir a partir dessa escolha. A pessoa que descobre esse poder, ele documentava, nunca mais olha para as suas limitações da mesma forma, porque passa a questionar se cada uma delas é realmente um fato ou apenas uma crença que ela tem o poder de transformar. Agora vamos às práticas concretas que você pode aplicar já a partir desta manhã. A primeira prática é o exame das crenças por trás dos padrões. Observe os seus padrões recorrentes, especialmente os que te limitam, e pergunte-se que crença está por trás deles. Onde você repetidamente evita, hesita, desiste ou sabota, procure a crença que está operando ali. Esse exame traz à consciência as crenças que moldam a sua realidade silenciosamente. Napoleon Hill documentou que identificar as crenças por trás dos padrões era o primeiro passo essencial para transformá-las. A segunda prática é o questionamento das crenças limitantes. Uma vez identificada uma crença limitante, questione-a. Ela é realmente verdadeira? Ou é apenas uma crença que você carrega? Que evidências existem contra ela? Ela já foi realmente testada? Ou você a assumiu sem prova? Napoleon Hill documentou que questionar as crenças limitantes enfraquecia o seu poder, abrindo espaço para substituí-las por crenças mais verdadeiras e fortalecedoras. A terceira prática é a afirmação da nova crença. Escolha conscientemente a crença fortalecedora que você quer instalar no lugar da antiga e afirme-a com convicção e repetição, especialmente pela manhã. A repetição consistente vai, aos poucos, assentando a nova crença no lugar da antiga. Napoleon Hill documentou que a afirmação repetida era uma das ferramentas para a substituição das crenças, especialmente quando combinada com evidência e ação. Aqui quero pausar. Esse processo completo de identificar e transformar as crenças que moldam a sua realidade, com um método estruturado para cada elemento que discutimos, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível na descrição deste vídeo. A quarta prática é a busca de evidências para a nova crença. Passe a buscar ativamente as evidências que sustentam a nova crença, que antes você ignorava porque o seu filtro estava ajustado para a crença antiga. Colecione essas evidências, dê atenção a elas, deixe-as fortalecer a nova crença. Napoleon Hill documentou que reajustar o filtro da percepção para buscar evidências da nova crença era essencial para consolidá-la. A quinta prática é a ação a partir da nova crença.
Esta é a mais poderosa. Haja como se a nova crença já fosse verdadeira, mesmo antes de acreditar completamente nela. Persista onde a crença antiga faria você desistir. Tente o que ela faria você evitar. E cada resultado dessa ação se tornará uma evidência real da nova crença, consolidando-a. Napoleon Hill documentou que a ação a partir da nova crença era o que mais poderosamente a tornava realidade, porque gerava as evidências concretas que nenhuma afirmação sozinha poderia gerar. A sexta prática é a atenção à linguagem interna. Preste atenção à forma como você fala de si mesmo e do mundo, mesmo internamente, porque essa linguagem revela e reforça as suas crenças. Cada vez que você diz, eu não consigo, eu nunca, isso não é para mim, você reforça uma crença limitante. Substitua conscientemente essa linguagem por uma que reflita e reforce as crenças fortalecedoras. Napoleon Hill documentou que a linguagem interna era tanto um sintoma quanto uma causa das crenças, e que mudá-la ajudava a mudar as próprias crenças que ela expressava. A sétima prática é a companhia que fortalece a fé. Preste atenção às pessoas com quem você convive, porque as crenças são contagiosas. Conviver com pessoas que acreditam no possível, que encorajam, que sustentam a fé, fortalece as suas próprias crenças fortalecedoras. Conviver com pessoas que só enxergam limitações, que desencorajam, que reforçam a descrença, mina a sua fé. Napoleon Hill documentou que o ambiente de crenças ao redor de uma pessoa influenciava profundamente as suas próprias crenças, e que buscar a companhia de quem fortalece a fé era uma das formas de sustentar as crenças que criam uma realidade melhor. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que a fé era, talvez, a mais poderosa de todas as forças interiores, justamente porque ela operava na raiz, moldando a percepção, as decisões e as ações, a partir das quais tudo o mais se construía. Uma mudança nas crenças profundas de uma pessoa reverberava por toda a sua vida, porque mudava o filtro através do qual ela percebia tudo, o combustível que sustentava ou minava as suas ações, as profecias que ela cumpria sobre si mesma. Trabalhar nas crenças era trabalhar na fonte, e por isso tinha um poder que nenhuma mudança superficial jamais teria. E ele percebeu algo profundo sobre a natureza da fé. A fé não era apenas acreditar naquilo para o qual já havia prova. Isso seria fácil e não exigiria fé alguma. A fé verdadeira era acreditar antes da prova, acreditar no possível ainda não realizado e agir a partir dessa crença de forma a torná-lo realidade. É por isso que a fé cria realidade, porque ela acredita naquilo que ainda não é. E essa crença move a pessoa a agir de formas que trazem à existência aquilo em que ela creu. A fé é, nesse sentido, uma força criadora que traz o possível à realidade através da crença que ousa preceder a prova. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé com uma precisão notável. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O firme fundamento das coisas que se esperam. A fé dá fundamento, dá substância, àquilo que ainda se espera, mas ainda não se vê. Ela é a certeza que precede a evidência, a convicção do que ainda não se manifestou. E é essa certeza que precede a prova que move a pessoa a agir em direção àquilo que crê, trazendo-o, através da ação, do campo da esperança para o campo da realidade. Existe ainda uma última observação que quero deixar com você, e que dá a esta mensagem a sua dimensão mais profunda. A fé mais poderosa não é apenas a crença em si mesmo, nas próprias capacidades, embora essa seja importante. A fé mais profunda, para quem crê, é a fé em algo maior, a confiança numa dimensão transcendente que dá sentido, direção e sustentação a tudo. Essa fé não elimina a necessidade da crença em si mesmo e da ação, mas as âncora em algo mais profundo, dando à pessoa uma base ainda mais sólida, a partir da qual crer, agir e criar a realidade. Para quem tem essa fé, ela é a raiz mais profunda de todas, sustentando todas as outras crenças e ações.
Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a fé criava a realidade não por mágica, mas através do seu poder de moldar a percepção, sustentar a ação e cumprir as profecias que fazemos sobre nós mesmos, e que qualquer pessoa podia assumir esse poder, examinando as suas crenças, transformando as que a limitavam e agindo a partir de crenças fortalecedoras para moldar conscientemente a realidade que vive. A sabedoria antiga de que tudo é possível ao que crê e a pesquisa de Napoleon Hill se encontram exatamente aqui. Na verdade profunda de que aquilo em que cremos, unido à ação que a crença gera, molda a realidade que vivemos. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. A minha fé molda a minha percepção, e eu escolho crer no bem e nas possibilidades. Repita: eu creio e assim eu enxergo as possibilidades. As minhas crenças sustentam as minhas ações, e eu escolho crenças que me movem a agir com coragem. Repita: eu creio e assim eu ajo com coragem. Eu identifico e transformo as crenças que me limitam, substituindo-as por crenças que me fortalecem. Repita: eu transformo as minhas crenças. Eu ajo a partir das minhas novas crenças e cada ação as confirma e as torna reais. Repita: eu ajo e assim a minha fé cria realidade. Eu uno a minha fé às minhas obras, sabendo que juntas elas constroem a minha vida. Repita: a minha fé e as minhas obras criam a minha realidade. Eu começo meu dia vencendo, porque assumi o poder das minhas crenças para moldar a minha vida. Repita com tudo: eu começo meu dia vencendo, porque a minha fé cria a minha realidade. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real, no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias, que aquilo em que uma pessoa acredita profundamente é uma das forças mais determinantes de tudo o que ela vive, porque molda a percepção, as ações e as profecias que ela cumpre sobre si mesma. E que assumir conscientemente o poder das próprias crenças, transformando as limitantes e agindo a partir das fortalecedoras, era uma das formas mais profundas de transformar a própria vida na sua raiz. A fé cria realidade, não por mágica, mas através de tudo aquilo que ela coloca em movimento dentro de nós e através de nós. Se essas mensagens têm feito diferença nas suas manhãs, se você sente que esse canal tem caminhado com você todos os dias, existe uma forma simples de retribuir e fazer parte disso de perto. Aqui no canal existe um clube de membros. Não é sobre receber algo em troca, é sobre sustentar o que te sustenta, sobre dizer que esse trabalho importa para você e que você quer que ele continue. Quem entra passa a fazer parte de um grupo de pessoas que decidiram apoiar essa jornada de evolução diária e ajuda esse canal a seguir existindo e alcançando mais gente que precisa ouvir isso todas as manhãs. Se isso fizer sentido para você, o botão de participar está aqui na tela e logo abaixo do vídeo. Você será muito bem-vindo e a minha gratidão é sincera. Escreva nos comentários: a minha fé cria a minha realidade. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia que talvez venha carregando crenças limitantes que moldam a sua vida para pior. Compartilhe com alguém que precisa descobrir o poder das próprias crenças. E se inscreva no canal porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã começada a partir de crenças fortalecedoras, com mais um dia em que a sua fé, unida à sua ação, molda a sua realidade. Aquilo em que você acredita sempre moldou a sua vida, mesmo quando você não percebia. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu assumir conscientemente o poder das suas crenças, escolhendo crer no que te fortalece e agindo a partir dessa fé. Vá, crendo e agindo, e comece seu dia vencendo.